A festa de noivado do meu filho estava linda. Luzes douradas enfeitavam o quintal da casa que eu mesmo construí tijolo por tijolo. Aquela mesma casa onde ele brincou quando criança, onde dei os primeiros conselhos sobre ser homem, onde celebramos suas conquistas. 60 pessoas reunidas, família, amigos, colegas de trabalho dele. Eu estava ali, de terno azul marinho, que guardei por meses para essa ocasião especial, observando meu filho de 32 anos receber cumprimentos, abraços, sorrisos. 60 anos trabalhados, construindo não só aquela casa, mas construindo o homem que ele se tornou. A noiva, Fernanda, uma moça que conheci apenas 3 vezes em 2 anos de namoro, circulava entre os convidados com um vestido branco que custou mais que meu salário de 2 meses. Eu sei porque foi meu cartão de crédito que pagou. Ela ria alto, gesticulava com as mãos cheias de anéis caros, também pagos por mim, e falava sobre os planos do casamento como se fosse uma produção hollywoodiana. Vai ser na praia de Búzios, sabe? Um local exclusivo só para pessoas especiais. Pessoas especiais. Eu engoli seco quando ouvi isso, porque pelo jeito que ela me olhou, eu não estava incluído nessa categoria. Me aproximei do grupo onde meu filho conversava com os amigos da faculdade, todos eles jovens de família, ternos caros, relógios que brilhavam no pulso. Sorri e coloquei a mão no ombro dele, como fazia quando era criança, aquele gesto paterno que sempre o acalmava. Filho, que alegria ver. Você é assim feliz. Posso dar um abraço no noivo? O silêncio que se instalou no grupo foi pesado como chumbo. Meu filho se virou para mim com uma expressão que jamais esquecerei. Não era irritação, não era pressa, era nojo. Nojo puro estampado no rosto do menino que eu carreguei nos ombros para ver os fogos de artifício, que levei para todos os jogos de futebol da escola, que consolei em todas as desilusões amorosas da adolescência. Pai, ele disse, e sua voz saiu controlada, mas fria como gelo. Você não é bem-vindo aqui. As palavras caíram sobre mim como socos. Senti o peito apertar. Aquela dor aguda que todo homem conhece, mas nunca admite sentir. Os amigos dele baixaram os olhos, constrangidos. Alguns tossiam nervosos. Uma mulher que eu não conhecia sussurrou algo para a pessoa ao lado. A música continuava tocando. As pessoas continuavam conversando. Mas para mim, o mundo tinha parado naquela frase. Você não é bem-vindo aqui. Respirei fundo, como aprendi a fazer em 60 anos de vida, em 40 anos de trabalho pesado, em 30 anos criando aquele filho sozinho, depois que a mãe dele decidiu que ser família não era para ela. Olhei nos olhos do meu menino, porque por mais homem que fosse, por mais sucesso que tivesse, para mim ainda era o menino que chorava quando trovejava e vinha se esconder debaixo das minhas cobertas. Tudo bem, respondi com a calma que só um homem que já sofreu muito consegue ter. Só confere o que chegou no seu telefone. Me afastei dali com a dignidade que restava, cumprimentei algumas pessoas pelo caminho, agradeci pelos parabéns que recebera antes daquela humilhação pública. Quando cheguei no portão da casa que construí com as próprias mãos, ainda escutei o barulho da festa, ainda via as luzes que paguei, ainda sentia o cheiro do churrasco temperado com o sal das lágrimas que engoli. Foi quando ouvi o grito. Um grito que cortou a noite como uma lâmina. Porra! Não! 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 Me virei e vi meu filho parado no meio do quintal. O celular na mão, a tela iluminando seu rosto pálido. A noiva correu até ele, os convidados se aproximaram curiosos, mas eu já estava longe, caminhando na direção do meu carro, com o coração partido, mas a consciência limpa. Porque finalmente, aos 60 anos, depois de uma vida inteira engolindo desrespeito em nome do amor de pai, eu tinha feito o que deveria ter feito há muito tempo. Quantos homens por aí estão aceitando ser tratados como ATM ambulante pelos próprios filhos? Quantos pais, engolindo humilhação em nome da família? Você que está me ouvindo, quando foi a última vez que seu filho te tratou como o homem que você é, não como o banco que você representa? Se você já se sentiu invisível na vida do filho que criou, se já foi tratado como um estorvo na própria família,
Fica comigo até o final dessa história, porque o que aconteceu depois daquela noite me ensinou que um pai só perde a dignidade quando aceita ser tratado como um mero provedor, não como o homem que abriu mão de tudo para construir uma família. Se inscreve no canal para acompanhar relatos reais como esse, histórias que mostram que nunca é tarde para um homem recuperar seu valor próprio. Meu nome é Antônio Silveira, tenho 60 anos, sou engenheiro civil aposentado. Nasci em Ribeirão Preto, interior de São Paulo, numa família simples onde aprendi que homem trabalha, homem provê, homem protege. Meu pai era pedreiro, morreu aos 55 numa obra, infarto fulminante debaixo do sol de dezembro. Minha mãe criou 4 filhos sozinha, lavando roupa para fora, passando madrugadas costurando. Aprendi desde cedo que na vida não existe moleza para homem trabalhador. Me formei em engenharia aos 25 anos, trabalhando de dia numa construção e estudando à noite. Conheci a Márcia na formatura. Ela era professora de matemática, uma mulher inteligente, bonita, cheia de sonhos. Nos casamos em 1988, numa cerimônia simples na igreja do bairro, lua de mel de 3 dias em Campos do Jordão. Era o que dava para pagar na época. Mas éramos felizes. Deus é testemunha. O Rodrigo nasceu em 1991, depois de 3 anos tentando. O parto foi difícil. A Márcia quase morreu. Os médicos disseram que não poderíamos ter mais filhos. Não me importei. Aquele menino era tudo o que eu precisava na vida. Lembro dele pequeno, loirinho, correndo pela casa que compramos com financiamento de 20 anos, me esperando chegar do trabalho todo sujo de concreto para brincar de carrinho no quintal. Foram anos dourados. Eu trabalhava das 7 da manhã às 6 da tarde, às vezes até mais tarde quando a obra exigia. Chegava em casa morto de cansaço, mas sempre tinha energia para ajudar o Rodrigo com a lição de casa, para contar uma história na hora de dormir, para levar no parque no fim de semana. A Márcia reclamava que eu mimava demais o menino, mas como não mimar? Era meu único filho, meu sangue, minha continuidade no mundo. Quando ele tinha 8 anos, a Márcia começou a ficar estranha. Saía sozinha, voltava tarde, falava no telefone baixinho. Descobri a traição num sábado de manhã. Ela estava no motel com o coordenador pedagógico da escola onde trabalhava. Um homem 10 anos mais novo, solteiro, sem responsabilidades. Não fiz escândalo, não briguei. Só sentei com ela na cozinha da nossa casa e disse: Márcia, você quer ir embora? Vai, mas o Rodrigo fica comigo. Ela nem hesitou. Mesmo, Antônio, acho melhor mesmo. Você sempre foi mais pai que eu, mãe. 2 semanas depois, ela se mudou para Campinas com o amante. Mandou 2 cartões de aniversário em 10 anos e pronto. Desapareceu da vida do menino como se nunca tivesse existido. Ali começou minha verdadeira jornada como pai. Rodrigo com 8 anos, eu com 31, sozinhos naquela casa grande demais para 2 homens que ainda estavam aprendendo a viver sem a mulher da família. Mas nos adaptamos. Aprendi a fazer comida que não fosse só arroz e feijão. Aprendi a lavar roupa sem encolher. Aprendi a pentear cabelo de criança para ir à escola. Mais importante, aprendi a ser pai e mãe ao mesmo tempo. Os anos de adolescência foram os mais difíceis. Rodrigo era um menino inteligente, mas rebelde. Queria tênis de marca, queria videogame, queria tudo que os amigos tinham. Eu trabalhava extra para dar o que ele pedia. Fins de semana fazendo obra particular, feriados consertando casa de conhecido, férias trabalhando para juntar dinheiro para as coisas que ele queria. Nunca neguei nada para aquele menino. Nunca. Quando ele completou 18 anos, eu já tinha juntado dinheiro para a faculdade particular. Pai, eu quero fazer administração na PUC, ele disse. A mensalidade custava mais que meu salário, mas eu não hesitei. Peguei uma segunda hipoteca da casa, trabalhei mais horas, cortei todos os gastos pessoais. Durante 4 anos paguei faculdade particular, mantive o menino, comprei carro para ele ir estudar, um Civic usado, mas em bom estado. Lembro da formatura dele. Estava na primeira fila do auditório, de terno emprestado do meu irmão, aplaudindo quando chamaram o nome Rodrigo Silveira para receber o diploma.
Ele acenou para mim do palco, sorriu, e naquele momento eu senti que todos os sacrifícios tinham valido a pena. Meu filho formado, meu filho doutor, meu filho preparado para a vida. Como eu estava enganado. Tem sinais que a gente vê, mas não quer aceitar. Como quando seu carro faz um barulho estranho e você diminui o volume do rádio para não ouvir, como se ignorar fosse resolver o problema. Com filho é a mesma coisa. A gente vê as mudanças, mas prefere acreditar que é fase, que vai passar, que no fundo ele continua sendo o mesmo menino que você criou. O primeiro sinal apareceu logo depois da formatura. Rodrigo arranjou um emprego numa empresa de consultoria, salário bom para iniciante, oportunidade de crescer. Mas em vez de comemorar, ele chegou em casa reclamando. Pai, o pessoal da empresa tem um padrão, sabe? Eu preciso me vestir melhor, comprar umas camisas sociais, uns sapatos decentes. Como é que eu vou? Crescer na empresa parecendo pobre. Parecendo pobre. A palavra me doeu como uma facada, mas engoli. Peguei o dinheiro do 13º que estava guardando para trocar o telhado de casa e comprei 5 camisas, 3 calças sociais, 2 pares de sapato para ele. Obrigado, pai. Quando eu crescer na empresa, eu te recompenso. Recompensa que nunca veio. 3 meses depois. Pai, preciso urgente de R$ 5.000 emprestado. É uma oportunidade de investimento que apareceu na empresa. Se eu não entrar agora, vou perder a chance. R$ 5.000 era exatamente o que eu tinha guardado para reformar o banheiro de casa, que estava com vazamento há 2 anos. É emprestado mesmo, filho? Você vai devolver? Claro, pai. Em 3 meses no máximo. Passaram-se 6 meses, 1 ano, 2 anos. Toda vez que eu tocava no assunto, ele dizia que estava apertado, que estava investindo em algo maior, que logo me pagava. Pai, você não entende como funciona o mercado hoje. Esse dinheiro está rendendo, está crescendo. Quando eu devolver, vai ser em dobro. O vazamento do banheiro virou infiltração. A infiltração virou mofo. O mofo virou problema sério na estrutura da casa, mas eu continuei esperando, porque pai espera, porque pai acredita, porque pai sempre acha que o filho vai fazer a coisa certa. Foi nessa época que ele conheceu a Fernanda, uma moça de família rica, pai empresário, mãe que nunca trabalhou na vida. Desde o primeiro encontro que ela olhava para nossa casa com desprezo mal disfarçado. Ai, Rodrigo, sua casa tem um charme rústico, né? Charme rústico para falar que era simples, que era de pobre, que não estava à altura do padrão dela. Pai, a Fernanda tem razão. Nossa casa precisa de uma reforma geral. Olha só como a casa dos pais dela é moderna, espaçosa, com aquela decoração sofisticada. Aí começaram os pedidos para melhorar a casa. Pintura nova, móveis novos, TV grande para quando a Fernanda viesse jantar. Cada pedido era uma sangria no meu orçamento apertado de aposentado. É investimento, pai. Uma casa bem cuidada valoriza. Quando eu casar, posso até vender esta e comprar algo maior. Você ficaria com metade do dinheiro, claro. Metade do dinheiro da casa que eu construí, que eu paguei, que eu cuidei por 30 anos. Mas ele falava como se fosse um favor, como se eu devesse ser grato por participar da venda da minha própria casa. O primeiro desrespeito sério aconteceu num domingo. Fernanda tinha vindo almoçar, eu tinha feito o melhor almoço que sabia. Frango assado, farofa, vinagrete, arroz e feijão caprichados. Estava orgulhoso do resultado, esperando elogios. Ela olhou para o prato e disse: Nossa, Rodrigo, comida caseira é tão básica. Na minha casa sempre tem entrada, prato principal, sobremesa. Minha mãe contrata uma pessoa especial para fazer os almoços de domingo. Esperava que meu filho me defendesse, que dissesse algo como: a comida do meu pai é a melhor do mundo, ou pelo menos, respeita meu pai. Em vez disso, ele sorriu constrangido e disse: Fernanda tem razão, a gente podia incrementar um pouco, né, pai? Fazer algo mais sofisticado? Engoli aquela. Engoli calado, como sempre engoli. Semana seguinte, cheguei em casa
e encontrei Fernanda mexendo nos meus armários, separando minhas roupas. Oi, seu Antônio, estou ajudando o Rodrigo a organizar a casa. Essas roupas aqui são muito antigas, né? A gente podia doar para alguém que precisa. Eram minhas camisas de trabalho, algumas com mais de 10 anos, mais limpas, bem cuidadas, cheias de memórias. Fernanda, essas roupas são minhas, eu ainda uso. Ela riu como se eu tivesse contado uma piada. Ai, seu Antônio, mas olha só, está tudo meio desbotado, meio vintage demais, né? O Rodrigo e eu estamos pensando em fazer uma renovação geral na casa. Começar do zero, sabe? Rodrigo apareceu na porta do quarto nesse momento. Pai, a Fernanda tem razão. A gente precisa modernizar tudo aqui. E essas suas roupas antigas meio que destoam do resto. Destoam do resto. Como se eu fosse um móvel velho que não combina com a decoração nova. Mas o pior mesmo foi quando ela encontrou as fotos da Márcia que eu guardava numa caixa. Fotos da nossa lua de mel, da gravidez, dos primeiros anos do Rodrigo. Nossa, que depressivo ter fotos da ex-esposa guardadas, né, Rodrigo? Isso é muito estranho. Parece que seu pai não superou. Expliquei que eram fotos importantes, memórias da infância do Rodrigo, da nossa família quando éramos felizes. Não é sobre não. Superar, Fernanda, é sobre preservar a história do meu filho. Ela fez uma cara de nojo e disse, que história? A história de um casamento que não deu certo? Melhor deixar o passado no passado. E mais uma vez, esperava que meu filho dissesse algo, que defendesse minha decisão, que reconhecesse a importância daquelas lembranças. Em vez disso, a Fernanda tem um ponto, pai. Talvez seja melhor mesmo guardar só algumas fotos, as mais importantes. Todas eram importantes. Cada foto representava um momento que construímos juntos, pai e filho. Mas ela escolheu 3 fotos e jogou o resto no lixo. Eu tirei da lixeira quando eles não estavam vendo e guardei no meu quarto, no fundo do guarda-roupa, como um criminoso escondendo evidências de um crime que não cometeu. Existe uma humilhação específica de homem que vê a própria casa ser tomada por estranhos, que aceita desrespeito em nome da paz familiar. E eu estava engolindo tudo, porque ainda acreditava que no fundo mesmo, meu filho me amava e me respeitava. A exploração chegou devagar, como a maré alta que vai cobrindo a praia. Você não percebe na primeira onda nem na segunda, mas quando vê, já está com água no pescoço e não tem mais como voltar atrás. Depois que Rodrigo e Fernanda ficaram noivos, os pedidos se multiplicaram. Pai, precisamos de 15 mil para o sinal do buffet do casamento. Pai, apareceu uma oportunidade de apartamento, mas precisa de entrada de 30 mil. Pai, o carro da Fernanda deu problema. Precisa de 8 mil para o conserto urgente. Cada pedido vinha acompanhado de uma história dramática, de uma oportunidade imperdível, de uma urgência que não podia esperar. E eu, como um idiota, acreditava em tudo. Peguei empréstimo no banco usando a casa como garantia. Saquei todo o dinheiro da poupança que guardei em 40 anos de trabalho. Vendi ferramentas de obra que tinham valor sentimental. Tudo para manter meu filho feliz, para não ser o pai que não ajuda na hora que o filho precisa. É temporário, pai. Quando eu me estabelecer na empresa nova, quando a Fernanda conseguir o emprego que está correndo atrás, a gente te paga tudo com juros. Promessas que voavam como folhas secas no vento, bonitas de ver, mas sem peso, sem substância. O que me doía mais era a forma como eles me tratavam quando pediam o dinheiro. Não era mais, pai, você poderia me ajudar? Era, pai, eu vou precisar de tanto. Não era pedido, era informação. Como se fosse minha obrigação, como se meu dinheiro fosse deles por direito. E quando eu hesitava, quando demonstrava qualquer resistência, eles usavam a chantagem emocional. Nossa, pai, pensei que você ficaria feliz em ajudar seu único filho a construir uma vida melhor. Seu Antônio, na minha família, quando alguém da família precisa, todo mundo se une para ajudar. É assim que se faz família de verdade. Família de verdade. Como se 40 anos criando aquele menino sozinho não fosse prova suficiente de amor familiar. Mas a pior humilhação foi quando descobri que eles mentiam sobre o destino do dinheiro. Num sábado,
Passei na casa da mãe da Fernanda para deixar uns documentos que Rodrigo tinha esquecido. A casa era uma mansão no bairro mais caro da cidade, com piscina, jardim bem cuidado, 3 carros na garagem. A mãe dela me recebeu com aquele sorriso falso que mulher rica usa com pobre. Ah, seu Antônio, entre, entre. A Fernanda estava me mostrando as fotos da viagem que eles fizeram para a Europa mês passado. Que coisa linda! 15 dias visitando Paris, Roma, Londres. Gastaram uma fortuna, mas juventude é só uma vez, né? Viagem para a Europa, 15 dias. Os 8.000 reais que ele pediu, emprestado para consertar o carro dela, tinham virado lua de mel antecipada na Europa. Engoli seco, sorri amarelo, agradeci o cafezinho e saí dali com o coração partido em pedaços. Quando cheguei em casa, eles estavam na sala vendo TV, mostrando fotos da viagem no celular. Pai, você nem imagina como a Europa é incrível. A Fernanda... Nunca tinha saído do país, foi uma surpresa que preparei para ela. Surpresa paga com o dinheiro que eu dei, acreditando numa necessidade urgente. Rodrigo, disse devagar, você não me falou que o dinheiro era para consertar o carro? Ele nem se abalou. Ah, sim, o carro. Na verdade, conseguimos um desconto na oficina, sobrou uma grana, aí aproveitamos para fazer essa viagem. Ia falar para você, mas estava tão corrido. Fernanda complementou com aquela risadinha irritante. Seu Antônio, o senhor não ia querer que a gente desperdiçasse uma oportunidade dessas, né? A vida é para ser vivida. Vida que estava sendo vivida com o meu suor, com o meu dinheiro, com os meus anos de sacrifício. Mas mesmo assim, mesmo descobrindo a mentira, eu não disse nada. Porque homem de 60 anos que reclama de filho adulto vira chato, vira peso, vira aquele pai que não entende os tempos modernos. E eu tinha medo. Medo de perder o único filho que me restava no mundo. Medo de ficar sozinho naquela casa que estava se tornando cada vez mais deles e cada vez menos minha. A solidão masculina é diferente da feminina. Mulher fala com amigas, desabafa, chora, procura ajuda. Homem engole seco, trabalha mais, bebe uma cerveja sozinho e segue em frente. Porque homem não chora, homem não reclama, homem resolve. Problema é quando não tem nada para resolver, só dor para engolir. Meus amigos da construção tinham morrido, se mudado, ou estavam com os próprios problemas. Meus irmãos moravam longe, cada um com sua vida corrida. Não tinha para quem falar, não tinha onde desabafar. Era só eu, a casa vazia quando eles saíam, e o silêncio pesado de quem sabe que está sendo usado, mas não tem coragem de admitir. Comecei a ter insônia. Ficava deitado de madrugada calculando quanto já tinha dado para eles. Os 50.000 da poupança, os 30.000 do empréstimo, os 15.000 da venda das ferramentas, mais os gastos mensais, os presentes, as ajudas pequenas que se somavam. Mais de 120.000 reais em 2 anos, todo o patrimônio de uma vida de trabalho. E eles reclamavam quando eu servia macarronada no jantar em vez de comida mais sofisticada. Reclamavam quando eu assistia futebol na TV porque fazia muito barulho. Reclamavam quando eu recebia visita de algum conhecido porque desorganizava a casa. Eu estava virando estranho na minha própria casa, estorvo na minha própria vida. O médico disse que minha pressão estava alta, que eu precisava diminuir o estresse. Como explicar? Para um médico que o estresse vem de descobrir que você criou um filho que te vê apenas como fonte de renda? Como dizer que a pessoa que você mais ama no mundo te trata como um inconveniente necessário? Tem uma dor específica de homem que dedicou a vida para ser pai. E descobre que ser pai não é suficiente para ser respeitado. Uma dor que não tem remédio, que não tem cirurgia, que só tem 2 saídas. Ou você continua engolindo até morrer engasgado, ou você encontra forças para reagir. Durante meses eu acreditei que só restava engolir. Até que chegou aquela noite, a festa de noivado, quando ele disse na frente de todos que eu não era bem-vindo. E algo dentro de mim, algo que estava adormecido há muito tempo, finalmente acordou. Existe um momento na vida de todo homem em que ele olha no espelho e não reconhece quem está olhando de volta. Para mim,
Esse momento chegou no domingo seguinte à festa de noivado. Acordei cedo, como sempre acordei nos últimos 40 anos. Fui fazer café, como sempre fiz, e me sentei na mesa da cozinha para pensar no que tinha acontecido. Pai, você não é bem-vindo aqui. A frase ecoava na minha cabeça como um sino quebrado. Bem-vindo onde? Na casa que eu construí, na família que eu criei, na vida que eu dediquei inteira para dar o melhor para aquele menino. Foi aí que veio a clareza. Uma clareza fria, matemática, definitiva, como um laudo médico. Eu não era pai para o Rodrigo. Eu era um banco que não cobrava juros, que não tinha limite de crédito, que estava sempre disponível para saques, mas que quando quebrava, quando não tinha mais dinheiro para emprestar, virava inconveniente. Peguei uma folha de papel e uma caneta, dessas antigas, que você precisa apertar para sair a tinta, e comecei a fazer as contas. Quanto dinheiro eu tinha dado para ele nos últimos 5 anos? Quanto da minha aposentadoria estava indo direto para sustentar o padrão de vida deles? Quanto eu estava gastando para manter uma família que não me considerava família? O resultado me deixou enjoado. Quase R$200 mil. R$200 mil que representavam 40 anos de trabalho, de economias, de sacrifícios. Dinheiro que eu poderia ter usado para reformar minha casa, para viajar, para ter uma velhice digna. Em vez disso, tinha bancado viagens para a Europa, carros, roupas caras, um padrão de vida que nem eu mesmo me permitia ter. Mas a conta financeira era só o começo. Fiz uma segunda lista. Quantas vezes eles tinham me visitado por vontade própria nos últimos 2 anos, não para pedir dinheiro? Quantas vezes meu filho tinha me ligado só para saber como eu estava? Quantas vezes eles tinham demonstrado interesse pela minha vida, pela minha saúde, pelos meus sentimentos? A folha ficou quase em branco. Terceira lista. Quantas vezes eu tinha sido desrespeitado, humilhado, tratado como estorvo na minha própria casa? Essa lista encheu 2 páginas. 2 páginas de pequenas humilhações que eu tinha engolido, de desrespeitos que tinha ignorado, de sinais que tinha escolhido não ver. Fechei os olhos e pela primeira vez em anos me permiti sentir raiva. Raiva pura, limpa, justificada. Não a raiva destrutiva que destrói tudo, mas a raiva construtiva que constrói limites, que exige respeito, que diz chega. Naquele momento, tomei a decisão mais importante dos meus 60 anos. Eu ia recuperar minha dignidade. Não ia mais aceitar migalhas de respeito de quem recebeu banquetes de amor. Não ia mais financiar minha própria humilhação. Não ia mais ser pai de um filho que não me via como pai. Mas ser um homem de ação significa fazer as coisas direito, com planejamento, com estratégia, com inteligência. Não era para bater o pé como criança birrenta. Era para agir como homem que conhece seu valor e exige que esse valor seja reconhecido. Primeira etapa do plano: descobrir a verdade completa. Eu suspeitava que havia mais mentiras, mais dinheiro desperdiçado, mais desrespeito escondido. Então comecei a investigar. Procurei no computador que eles deixavam ligado na sala. Olhei as conversas no WhatsApp, anotei nomes, lugares, referências. O que descobri me fez questionar se eu realmente conhecia meu filho. Conversas com a Fernanda, onde ele me chamava de velho chato, de pai ATM que não entende que o dinheiro é nosso direito. Mensagens com amigos, onde ele reclamava de ter que aturar o velho para manter a mesada gorda. Planos para me convencer a colocar a casa no nome dele para facilitar a herança antecipada. Herança antecipada. Como se eu já tivesse morrido, como se minha vida útil já tivesse acabado. Segunda etapa: proteger meu patrimônio. Procurei um advogado recomendado por um antigo colega de trabalho, Dr. Mendes, um homem sério, de cabelos grisalhos que me ouviu sem julgamento e me deu conselhos práticos. Seu Antônio, o senhor precisa proteger seus bens legalmente. Vamos fazer um testamento rigoroso. Vamos organizar sua situação financeira de forma que ninguém possa se aproveitar. Mudei as senhas bancárias. Cancelei o cartão adicional que ele usava. Retirei o nome dele da autorização para movimentar minha conta.
Cada mudança era um pequeno ato de libertação, como tirar as algemas invisíveis que eu mesmo tinha colocado nos pulsos. Terceira etapa: preparar a saída estratégica. Não ia brigar, não ia fazer escândalo, não ia dar satisfação para vizinhos. Ia sair da situação com dignidade, como homem que conhece seu valor. Mas ia sair de um jeito que eles entendessem a lição. Foi aí que tive a ideia da mensagem. Passei uma semana escrevendo, reescrevendo, aperfeiçoando cada palavra. Não podia ser agressiva demais, senão pareceria descontrole. Não podia ser suave demais, senão não seria levada a sério. Tinha que ser clara, definitiva, educativa. Quando terminei, li em voz alta 3 vezes para ter certeza de que cada palavra estava no lugar certo. Rodrigo, durante 32 anos fui seu pai. Durante os últimos 5 anos, fui seu banco. A partir de hoje, você está sem crédito e sem pai. Aprenda a ser homem com seu próprio dinheiro. Os R$180 mil que você me deve estão perdoados. Considere minha parte na sua educação como homem. A casa está limpa, suas coisas estão no quarto. Você tem 30 dias para encontrar seu próprio rumo. Tenho 60 anos e mereço viver o que resta da minha vida em paz, sem financiar a ingratidão de ninguém. Antônio Silveira. No final da mensagem, anexei uma foto. Todas as notas fiscais, recibos, extratos bancários que comprovavam cada centavo que eu tinha dado para eles. Uma montanha de papel que representava uma montanha de sacrifícios desperdiçados. Programei a mensagem para ser enviada às 20h30 da segunda-feira seguinte, horário que eu sabia que eles estariam juntos, horário que eles estariam relaxados, horário que a bomba causaria o máximo impacto. Enquanto isso, organizei minha mudança. Já tinha idade para morar sozinho numa casa menor, num bairro mais tranquilo, longe das memórias que só me machucavam. Encontrei um apartamento pequeno, mas bem localizado, mobiliado, perfeito para recomeçar. Na segunda-feira, às 7 da manhã, coloquei as últimas coisas no carro e saí da casa que construí tijolo por tijolo. Deixei as chaves em cima da mesa da cozinha, junto com uma carta explicando que a casa estava quitada, mas que a partir daquele momento, os gastos de manutenção, IPTU, contas, eram responsabilidade dele. Às 20h30, estava no meu apartamento novo, tomando uma cerveja gelada, quando o celular dele tocou avisando que tinha mensagem. 5 minutos depois, meu telefone não parava de tocar. O primeiro telefonema veio às 20h35. Rodrigo gritando no telefone como um louco. Pai, pai, onde você está? Que porra é essa mensagem? Você ficou maluco? Deixei tocar até cair na caixa postal. O segundo telefonema às 20h37. Dessa vez atendi. Alô? Pai, pelo amor de Deus, onde você está? Cheguei em casa e você não está aqui. Suas coisas sumiram. Tem uma carta maluca falando que você saiu de casa. O que está acontecendo? Minha voz saiu calma, controlada, como de homem que finalmente encontrou seu centro de gravidade. Rodrigo, está acontecendo exatamente o que você leu na mensagem. Eu cansei de ser seu banco e decidi ser só seu pai de novo. Ou melhor, decidi parar de ser as duas coisas. Pai, você não pode fazer isso. A casa é nossa. A gente mora aqui há anos. A Fernanda está em pânico. A casa é minha, Rodrigo. Está no meu nome. Foi paga com o meu trabalho. Vocês moraram lá como hóspedes. Agora vocês são hóspedes que não são mais bem-vindos. Silêncio do outro lado. Respiração pesada. Quando ele voltou a falar, a voz estava diferente. Não era mais desespero, era cálculo. Pai, a gente pode conversar. Talvez a gente tenha exagerado um pouco, mas nada que não dê para resolver. Vem para casa que a gente resolve isso. Não tenho mais casa com vocês, Rodrigo. Vocês deixaram isso bem claro na festa de noivado. Porra, pai, eu estava nervoso, tinha bebido um pouco, falei besteira. Você vai acabar com a família por causa de uma frase? Eu não acabei com a família, Rodrigo. Vocês acabaram quando decidiram que eu só servia para pagar contas. Eu só parei de fingir que ainda existia família. Desliguei o telefone. Ele ligou de volta imediatamente. Desliguei de novo. Na terceira tentativa, desliguei e coloquei no modo avião. Precisava de silêncio para pensar,
para sentir o que estava acontecendo dentro de mim. Estava sentindo orgulho. Orgulho de ter finalmente se comportado como homem, não como capacho. Na manhã seguinte, liguei o telefone e tinha 47 mensagens no WhatsApp e 23 chamadas perdidas. As mensagens eram um festival de desespero, raiva, chantagem emocional e ameaças veladas. Rodrigo, 21:15. Pai, você não pode fazer isso comigo. Sou seu filho único. Rodrigo, 21:32. A Fernanda tá chorando. Ela te ama como pai. Não entende por que você tá fazendo isso. Rodrigo, 22:45. Tá bom, você quer atenção? Conseguiu. Agora volta para casa. Rodrigo, 23:30. Pai, eu sei que você tá com razão em algumas coisas. Vamos conversar como homens. Fernanda, 00:15. Seu Antônio, por favor, não faz isso com a gente. O Rodrigo tá destruído. Rodrigo, 0:20. Você sabe que eu não tenho dinheiro para manter a casa sozinho. Rodrigo, 03:40. Pai, você tá sendo egoísta. A gente precisa de você. E por aí foi, até amanhecer. Mensagens que iam do desespero à raiva, da manipulação às ameaças, da chantagem emocional aos pedidos de piedade. Eles estavam testando todas as estratégias que sempre funcionaram antes. Mas eu não era mais o mesmo homem de uma semana atrás. Respondi uma única mensagem, às 8h da manhã. Rodrigo, vocês têm 29 dias para sair da casa. Depois disso, vai virar questão judicial. A resposta veio em 5 minutos. Pai, a gente não tem para onde ir. Vocês são adultos jovens, formados, inteligentes. Arranjem um trabalho, aluguem uma casa, façam o que todo mundo faz. Vivam com o próprio dinheiro. Que dinheiro, pai? Você sabe que meu salário... Não dá para manter o padrão. Padrão. Essa palavra resume tudo. Eles não estavam preocupados em ter onde morar. Estavam preocupados em manter um padrão de vida que nunca puderam pagar, que sempre dependeu da minha generosidade. Então diminuam o padrão. A partir daí as mensagens ficaram agressivas. Você é um velho egoísta. Você vai morrer sozinho. A gente vai contar para todo mundo o tipo de pai que você é. Você vai se arrepender disso. Cada mensagem agressiva me confirmava que eu tinha tomado a decisão certa. Filho que ama o pai não ameaça, não chantageia ou não insulta quando não consegue o que quer. Filho que ama o pai conversa, pede desculpas, reconhece os erros, muda o comportamento. Uma semana depois, recebi a visita que eu estava esperando. Batida na porta do apartamento às 10h da manhã. Abri e lá estava o Rodrigo, de terno, cabelo bem penteado, cara de quem tinha ensaiado um discurso. Pai, posso entrar? Preciso falar com você. Deixei ele entrar, ofereci café. Sentamos na mesa pequena da cozinha do meu apartamento novo. Ele olhava em volta com desprezo mal disfarçado. O apartamento era simples, mobília básica, nada parecido com o padrão que ele estava acostumado. Pai, vim aqui para pedir desculpas. A gente realmente exagerou, pisou na bola, foi desrespeitoso. A Fernanda está arrependida também. Ela quer vir aqui pessoalmente pedir perdão. Escutei em silêncio. Quando ele terminou, fiz a pergunta que eu sabia que ele não esperava. Rodrigo, se eu voltar para casa hoje, o que vai mudar? Ele sorriu achando que tinha conseguido. Tudo, pai. A gente vai te tratar melhor. Vai incluir você nas decisões da casa. Vai ser uma família de verdade. E financeiramente? A pausa foi longa demais. Como assim financeiramente? Você vai me devolver o dinheiro que pegou emprestado? Você vai assumir as despesas da casa? Vocês vão pagar aluguel para morar lá? Como vai ser a vida financeira? Outra pausa. Mais longa. Pai, você sabe que no começo a gente não tem condições de assumir tudo de uma vez. Mas aos poucos, gradualmente, a palavra favorita de quem não tem intenção nenhuma de mudar. Rodrigo, você tem 32 anos. Gradualmente já passou da hora. Você é um homem formado, casado, com responsabilidades. Está na hora de assumir sua vida. A máscara caiu. A voz saiu irritada. Pai, você não entende. Hoje em dia é diferente, é mais difícil. Os jovens precisam de apoio da família por mais tempo.
precisam de apoio ou querem ser sustentados. Não é questão de ser sustentado, é questão de quê, Rodrigo? De você não conseguir viver sozinho. Você precisa da gente tanto quanto a gente precisa de você. Quem vai cuidar de você quando ficar velho? Quem vai te visitar no hospital? Você vai morrer sozinho. Aí estava a verdade. A chantagem final. O medo de todo pai. Morrer sozinho, abandonado, esquecido. Eles sabiam usar minha idade contra mim. Sabiam que todo homem de 60 anos tem medo do futuro, da doença, da solidão. Levantei da cadeira devagar, olhei nos olhos do meu filho e disse com a serenidade de quem finalmente encontrou a paz: Rodrigo, prefiro morrer sozinho e respeitado do que viver rodeado de pessoas que só me veem como fonte de renda. Prefiro ter poucos anos de dignidade do que muitos anos sendo usado. Ele saiu batendo a porta. Foi a última vez que tentaram me convencer com boas palavras. Os primeiros dias da nova vida foram difíceis. Não pela saudade. Essa passou mais rápido do que eu imaginava. Foram difíceis porque depois de décadas sendo pai, provedor, responsável por outras pessoas, eu não sabia mais como ser responsável só por mim mesmo. Acordava às 6 da manhã por hábito, mas não tinha ninguém para fazer café. Preparava comida para 2 pessoas e sobrava metade. Sentava no sofá à noite para assistir televisão e não precisava negociar o canal com ninguém. Era uma liberdade estranha, quase assustadora, mas era liberdade. A primeira descoberta foi o silêncio. Silêncio de verdade, não aquele silêncio pesado de casa onde ninguém te dirige a palavra. Silêncio escolhido, controlado, silêncio de homem que finalmente pode pensar sem interrupção. Comecei a lembrar de coisas que tinha esquecido, que eu gostava de acordar cedo para ver o nascer do sol, que eu gostava de ouvir música clássica, que eu sempre quis aprender a tocar violão. Comprei um violão usado numa loja do centro da cidade. O vendedor, um jovem simpático de uns 20 e poucos anos, ficou surpreso. Seu Antônio, o senhor já tocou antes? Expliquei que não, que era um sonho antigo. Cara, que legal. Tem muita gente da sua idade que está começando agora. Música não tem idade. Não tem idade. Quantas coisas eu deixei de fazer porque achava que não tinha mais idade? Quantos sonhos eu engavetei porque estava ocupado demais sendo pai, sendo provedor, sendo útil para outras pessoas? Comecei a fazer aulas de violão 2 vezes por semana. O professor, seu Marcos, era um senhor de 70 anos que tocava desde criança. Antônio, música é como bicicleta. Você nunca esquece completamente, só precisa relembrar. Não era verdade. Eu nunca tinha aprendido. Mas a paciência dele me ensinou que nunca é tarde para começar algo novo. Nas primeiras semanas, meus dedos doíam, as cordas pareciam cordas de aço. Os acordes saíam desafinados. Mas havia uma satisfação imensa em cada pequeno progresso. Quando consegui tocar o primeiro acorde limpo, senti um orgulho que não sentia há anos. Era meu progresso, minha conquista, resultado do meu esforço. Comecei a frequentar a praça perto do apartamento nas manhãs de domingo. Levava o violão e ficava num banco debaixo de uma árvore grande, praticando as músicas que estava aprendendo. Logo apareceu o seu José, aposentado da Petrobras, que também tocava violão. Depois a dona Marina, viúva que cantava no coral da igreja. Depois o Carlinhos, ex-metalúrgico que tocava gaita. Formamos uma roda de música informal que se reunia todo domingo. Não. Éramos profissionais, não tínhamos pretensão artística. Éramos apenas pessoas maduras redescobrindo o prazer de fazer algo por prazer, não por obrigação. Antônio, disse seu José numa dessas manhãs, você tá com cara de quem perdeu peso. Emagreceu? Não tinha percebido, mas era verdade. Sem o estresse constante da exploração financeira, sem a tensão permanente de casa onde eu não era respeitado, meu corpo tinha relaxado. Estava dormindo melhor, comendo melhor, me movimentando mais. Decidi fazer uma coisa que não fazia há 20 anos, viajar sozinho. Não viagem, cara. Não viagem para a Europa paga com dinheiro emprestado.
Viagem simples, de ônibus, para uma cidade histórica do interior que sempre quis conhecer. Ouro Preto, Minas Gerais, 3 dias visitando igrejas barrocas, museus, comendo comida mineira, conversando com pessoas que não me conheciam, que não sabiam da minha história, que me tratavam simplesmente como Antônio, um senhor educado que estava visitando a cidade. Foi libertador ser apenas Antônio, não o pai do Rodrigo, não o ex-marido da Márcia, não o engenheiro aposentado que construiu não sei quantas obras. Apenas Antônio, um homem de 60 anos, descobrindo que ainda tinha muito mundo para conhecer. Na viagem, conheci outros viajantes solitários. Dona Conceição, professora aposentada que estava visitando todas as cidades históricas do Brasil. Seu Roberto, caminhoneiro aposentado que tinha comprado uma Kombi e estava rodando o país. Pessoas que tinham decidido que a terceira idade não era para ficar em casa esperando a morte. Era para viver tudo o que não puderam viver quando eram jovens e cheios de responsabilidades. Antônio, disse Dona Conceição numa manhã tomando café na pousada, o senhor tem cara de quem está recomeçando, tô certa? Contei resumidamente minha história sem detalhes dramáticos, sem buscar pena. Ela me ouviu e disse, que bom que o senhor teve coragem. Tem muita gente da nossa idade que morre sem nunca ter vivido para si mesmo. Voltei. Da viagem renovado. Decidiu que ia cuidar melhor da saúde. Comecei a caminhar toda manhã, meia hora no parque, perto de casa. Mudei a alimentação, cozinhando comidas que eu gostava, não só o que era prático. Marquei consultas médicas que vinha adiando há anos. Seu Antônio, disse o Dr. Pereira, cardiologista que me acompanhava há 10 anos, sua pressão está controlada, os exames estão melhores que no ano passado. O que mudou? Expliquei que tinha diminuído o estresse da vida. Ele sorriu. Estresse familiar é pior que estresse profissional. Quando a gente resolve os problemas de casa, o corpo agradece. 3 meses depois da separação, eu era um homem diferente. Fisicamente mais saudável, emocionalmente mais equilibrado, socialmente mais ativo. Tinha novos amigos, novos hobbies, nova perspectiva de vida. Estava vivendo para mim pela primeira vez em 30 anos. Foi quando o telefone tocou. Era Rodrigo. A voz dele saiu diferente, sem agressividade, sem manipulation, apenas cansada. Pai, posso falar com você? Não vou pedir dinheiro, não vou tentar te convencer de nada. Só quero conversar, cara a cara. Você escolhe o lugar. Marquei encontro numa lanchonete neutra, longe do meu bairro e longe do antigo bairro. Quando ele chegou, quase não reconheci. Magro, barba mal feita, roupa amarrotada, parecia que tinha envelhecido 5 anos em 3 meses. Sentamos numa mesa do fundo. Pedi um café com pão de açúcar. Ele pediu apenas água. Pai, eu vim aqui para falar uma coisa que deveria ter falado há muito tempo. Você estava certo. Esperei ele continuar. A Fernanda me deixou. Disse que não casaria com um homem que não consegue sustentar uma família. Os amigos desapareceram quando souberam que eu não tinha mais dinheiro para os programas caros. Perdi o apartamento que tínhamos alugado. Estou morando num quarto na casa de um colega de trabalho. Continuei em silêncio. Mas o pior não foi isso. O pior foi descobrir que você tinha razão sobre tudo. A Fernanda realmente me via só como provedor. Os amigos realmente só se aproximavam pelo que eu podia oferecer. E eu realmente tinha virado um parasita. Um homem de 32 anos que dependia do pai para tudo. Tomou um gole d'água e continuou. Pai, eu não vim aqui para pedir perdão, porque sei que não mereço. Vim para agradecer. Você me ensinou a ser homem da única forma que eu ia aprender, me obrigando a crescer. Olhei para meu filho, magro, abatido, mas pela primeira vez em anos falando como homem adulto, não como adolescente mimado. Rodrigo, disse devagar, você sempre foi um bom menino. O problema é que eu deixei você ser menino por tempo demais. A culpa não foi só sua. Ele sorriu pela primeira vez na conversa. Pai, posso te fazer uma pergunta? Você está feliz? A resposta saiu sem hesitação. Estou. Pela primeira vez em muito tempo, estou feliz. Que bom. Você merecia ser feliz. Conversamos por mais 1 hora. Sobre a vida dele, sobre a minha,
sobre os erros que cometemos, sobre as lições que aprendemos. Quando nos despedimos, ele me deu um abraço sincero. Pai, posso te ligar de vez em quando? Não para pedir nada, só para conversar? Pode, mas como filho, não como cliente. Entendido. Não sei se nossa relação voltará a ser como antes. Talvez não deva voltar. Mas pela primeira vez, senti que estava conversando com um homem, não com uma criança disfarçada de adulto. E isso me deu esperança de que talvez, apenas talvez, eu não tivesse perdido um filho. Talvez tivesse ajudado a criar um homem. 3 meses após o encontro com Rodrigo na lanchonete, minha vida tinha ganhado uma dimensão que eu não imaginava possível. Não era apenas sobre tocar violão ou viajar sozinho. Era sobre descobrir que ainda existia muito de Antônio Silveira para ser explorado. Muito potencial desperdiçado durante anos dedicados exclusivamente a ser pai e provedor. A primeira grande mudança veio quando seu José me convidou para participar de um grupo de apoio para homens maduros que se reunia na igreja do bairro dele. Antônio, não é grupo religioso não, viu? É só homens da nossa idade conversando sobre vida, sobre recomeços, sobre os desafios de envelhecer no mundo de hoje. Minha primeira reação foi resistência. Homem da minha geração não foi criado para falar sobre sentimentos com estranhos, para compartilhar vulnerabilidades, para buscar apoio emocional. Fomos criados para resolver sozinhos, para engolir seco, para seguir em frente sem reclamar. Mas alguma coisa, na forma como seu José falou, me convenceu a tentar. O grupo se reunia toda quinta-feira às 7 da noite no salão da igreja. Quando cheguei na primeira reunião, encontrei 12 homens sentados em círculo, operários aposentados, ex-funcionários públicos, comerciantes, profissionais liberais. Idades entre 55 e 70 anos. Todos com histórias parecidas. Filhos que cresceram e se distanciaram. Esposas que morreram ou se separaram. Trabalhos que acabaram. Propósito de vida que precisava ser redefinido. O coordenador era o Padre Miguel, um homem de 62 anos que entendia nossa linguagem. Pessoal, bem-vindos à nossa roda de conversa. Aqui a gente não julga ninguém, não dá conselho não pedido, não resolve a vida de ninguém. A gente só escuta e, quando se sente à vontade, compartilha. Nas primeiras reuniões fiquei só escutando. Ouvia histórias que pareciam espelhos da minha própria experiência. Seu Mário, ex-metalúrgico que criou 3 filhos sozinho depois que a esposa morreu, agora se sentia inútil porque os filhos tinham suas famílias e não precisavam mais dele. Dr. Henrique, dentista aposentado que descobriu que a esposa só ficara com ele por estabilidade financeira e depois da aposentadoria havia pedido divórcio. Seu Francisco, caminhoneiro que trabalhou 40 anos na estrada, voltou para casa e não sabia mais como viver sem a adrenalina da viagem. O problema, disse seu Mário numa dessas noites, é que a gente passou a vida toda sendo útil. Pai útil, marido útil, trabalhador útil. Quando para de ser útil, fica sem saber quem é. Aquelas palavras me atingiram como um soco no estômago. Era exatamente isso que eu estava vivendo. Tinha passado 60 anos definindo minha identidade através da minha utilidade para outros. Antônio, o pai do Rodrigo. Antônio, o marido da Márcia. Antônio, o engenheiro que fazia boas obras. Quem era Antônio quando não era útil para ninguém? Na 5ª reunião que participei, finalmente me senti confortável para falar. Contei resumidamente minha história com Rodrigo, sem entrar em detalhes dramáticos, focando na transformação que estava vivendo. Quando terminei, o silêncio no grupo foi respeitoso, compreensivo. Antônio, disse Dr. Henrique, o que você fez requer uma coragem que poucos homens têm. Estabelecer limites com filho é uma das coisas mais difíceis que existe. É que a gente confunde amor com facilitar, complementou seu Francisco. Acha que se não der tudo o que o filho pede, não é bom pai. Padre Miguel assentiu. Existe uma diferença entre ser pai e ser paizão. Pai ensina, educa, prepara para a vida.
Paizão facilita, acomoda, impede o crescimento. Essas conversas me fizeram perceber que minha experiência não era isolada. Era parte de um padrão social. Homens da nossa geração que sacrificaram tudo pela família e chegaram na terceira idade perdidos, sem identidade própria, dependentes da validação de filhos que muitas vezes não sabiam valorizar esse sacrifício. Foi nesse grupo que conheci seu Valdir, ex-professor de matemática de 68 anos que tinha uma história inspiradora. Depois que se aposentou e se divorciou, aos 65, decidiu realizar o sonho de juventude, abrir uma oficina de marcenaria. Antônio, eu sempre quis trabalhar com madeira, mas tinha que sustentar família, não podia arriscar. Agora que não tenho mais ninguém dependendo de mim, posso fazer o que sempre quis. A oficina dele era pequena, no fundo da casa onde morava sozinho, mas estava sempre cheia de encomendas. Móveis simples, estantes, porta-retratos, objetos de decoração. A clientela é toda de boca a boca. As pessoas gostam de móveis feitos à mão, com carinho, diferentes desses industrializados. Seu Valdir me convidou para visitar a oficina. Quando entrei naquele espaço cheirando a madeira, cheio de ferramentas organizadas, vendo as mãos dele criando algo belo e útil, senti uma inveja boa. Inveja de quem tinha encontrado sua paixão e tinha coragem de persegui-la. Antônio, você tem alguma habilidade manual? Alguma coisa que sempre quis fazer? Contei que durante os anos de construção civil, sempre gostei da parte de acabamentos, de detalhes, de fazer coisas com as próprias mãos. Então vem aqui sábados à tarde, te ensino marcenaria básica. Não vou cobrar nada, só quero companhia de alguém que entende o prazer de construir. Comecei a frequentar a oficina dele todo sábado. Meu primeiro projeto foi uma estante pequena para os livros do apartamento. Madeira de demolição. Design simples, mas feita inteiramente por mim. Quando terminei, 3 semanas depois, senti um orgulho que não sentia há anos. Era minha criação, resultado do meu trabalho manual, algo que ia durar décadas. Seu Antônio, disse Dona Carmen, vizinha do prédio que viu a estante. O senhor não faria uma igualzinha para mim? Pago quanto o senhor quiser. Foi minha primeira encomenda não oficial. Em 2 meses, estava fazendo pequenos trabalhos de marcenaria para amigos, vizinhos, conhecidos. Nada profissional, nada que desse muito dinheiro, mas algo que me dava propósito, que ocupava minha mente e minhas mãos, que me fazia sentir produtivo novamente. Paralelo à marcenaria, minha vida social tinha se expandido de forma que eu não esperava. A roda de música da praça tinha se transformado numa pequena comunidade. Além dos encontros de domingo, começamos a nos reunir para aniversários, para assistir jogos de futebol, para pequenas viagens de fim de semana. Conheci Dona Teresa, viúva de 62 anos que participava do coral da igreja e que começou a frequentar nossa roda musical. Uma mulher inteligente, independente, que tinha criado 2 filhos sozinha, depois que o marido morreu num acidente de trabalho. Não era romance, era amizade genuína baseada em afinidades reais. Antônio, ela me disse numa dessas tardes de domingo, o senhor mudou muito desde que começou a vir aqui. Está com cara de quem encontrou seu lugar no mundo. Ela tinha razão. Pela primeira vez em décadas eu me sentia parte de uma comunidade escolhida, não imposta pelas circunstâncias. Começamos a organizar pequenos eventos. Uma tarde de música na casa de Dona Marina, um churrasco na chácara do Carlinhos, uma excursão para um festival de música caipira numa cidade vizinha. Atividades simples, baratas, mas que me davam algo que tinha perdido há muito tempo, senso de pertencimento. Foi durante uma dessas excursões que conheci seu Edson, viúvo de 65 anos, que tinha uma história parecida com a minha, mas com um final diferente. Ele tinha cortado relações com os 2 filhos depois de anos de exploração financeira, mas ao contrário de mim, nunca tinha conseguido restabelecer contato. Antônio, às vezes fico pensando se fiz a coisa certa. Já são 3 anos sem falar com eles. Não conheço meus netos, não sei como estão suas vidas. Tenho medo de morrer sozinho e eles nem ficarem sabendo.
A conversa me fez refletir sobre minha situação com Rodrigo. As ligações semanais dele, embora ainda formais e cuidadosas, eram um privilégio que nem todos os pais em situação similar tinham. Talvez minha decisão de não fechar completamente as portas tivesse sido acertada. Seu Edson, o senhor já tentou dar o primeiro passo? Uma mensagem simples, um telefonema sem segundas intenções? Já pensei, mas tenho orgulho. Eles que me procurem, eles que reconheçam os erros. Orgulho. A palavra que destrói mais famílias que qualquer outra. Orgulho ferido de pai que se sente desrespeitado. Orgulho juvenil de filho que não quer admitir erros. Orgulho que transforma relacionamentos em guerras de trincheira onde ninguém ganha. Naquela noite, cheguei em casa e liguei para Rodrigo. Não tinha nada específico para falar. Só queria ouvir a voz dele, saber como estava sua semana. Conversamos por 15 minutos sobre assuntos banais. Trabalho dele, tempo, planos para o fim de semana. Pai, ele disse antes de desligar, obrigado por ter ligado. Semana que vem é aniversário da Fernanda. Vai ser um dia difícil. É bom saber que posso contar com você se precisar conversar. Pode ligar qualquer hora, filho. Qualquer hora. Depois que desliguei, pensei na diferença entre minha situação e a do seu Edson. Eu tinha escolhido estabelecer limites sem fechar portas completamente. Tinha exigido respeito sem exigir humilhação em troca. Tinha mantido a dignidade sem perder a esperança de reconciliação. Talvez essa fosse a diferença entre reagir com sabedoria e reagir só com raiva. Raiva era necessária para despertar, para tomar coragem de agir, mas sabedoria era necessária para agir de forma que não destruísse permanentemente o que ainda podia ser salvo. Naquela noite, antes de dormir, peguei o violão e toquei uma música que tinha aprendido recentemente, Tocando em Frente, do Almir Sater. A letra falava sobre seguir caminhando mesmo depois das perdas, sobre construir novo futuro sem esquecer o passado, sobre encontrar paz no movimento para frente. Era isso que eu estava fazendo, tocando em frente. Não fugindo do passado, não negando os erros que cometi como pai, mas também não me permitindo ficar preso numa situação que me diminuía como homem. 6 meses antes, eu era um homem de 60 anos, sem perspectivas, sem amigos verdadeiros, sem hobbies, sem projetos pessoais. Agora eu era um homem de 60 anos, aprendendo marcenaria, tocando violão, participando de uma comunidade, construindo amizades genuínas, mantendo a esperança de uma relação saudável com meu filho. A transformação não tinha sido só sobre estabelecer limites com Rodrigo. Tinha sido sobre descobrir quem era Antônio Silveira, além de todas as funções que exerci durante a vida. Tinha sido sobre construir uma identidade própria, independente da validação de outras pessoas. E o mais importante, tinha sido sobre entender que recomeçar aos 60 anos não era resignação ou desespero. Era coragem. Era reconhecer que ainda havia muito vida para ser vivida, muitas experiências para serem descobertas, muitos relacionamentos para serem construídos. Quando apaguei a luz e me deitei na cama do meu apartamento pequeno, mas acolhedor, senti uma gratidão profunda. Não pelo que tinha perdido, mas pelo que tinha ganhado. Não pelo filho que quase perdi, mas pelo homem que tinha encontrado. Amanhã seria mais um dia da minha vida nova. Mais um dia para ser simplesmente Antônio. Hoje, um ano depois daquela festa de noivado que mudou minha vida, eu acordo todas as manhãs com uma sensação que não sentia há décadas. Gratidão. Gratidão por ter tido coragem de escolher minha dignidade acima da paz falsa. Gratidão por ter descoberto que é possível recomeçar aos 60 anos. Gratidão por ter aprendido que ser pai não significa ser eternamente provedor. Meu apartamento pequeno virou um lar verdadeiro. As paredes estão cheias de fotos das minhas viagens. Já visitei 8 cidades históricas do Brasil. O violão fica sempre no suporte da sala, porque agora toco todo dia, não quando sobra tempo. A estante está cheia de livros que sempre quis ler,
mas nunca tinha sossego para ler. A roda de música da praça cresceu. Agora somos 12 pessoas que se encontram todo domingo. Formamos amizades verdadeiras, baseadas em afinidade, não em obrigação familiar. Seu José virou meu melhor amigo. Nos falamos todo dia, jogamos dominó 2 vezes por semana, viajamos juntos para festivais de música no interior. Minha saúde melhorou em todos os aspectos. Perdi 12 quilos. A pressão normalizou. Durmo 8 horas por noite. O doutor Pereira disse que meus exames estão melhores que de homens 10 anos mais jovens. Seu Antônio, o senhor descobriu a fonte da juventude, viver em paz. Financeiramente, mesmo vivendo só com a aposentadoria, estou melhor que antes. Sem sustentar o padrão de vida de outras pessoas, sem empréstimos para bancar caprichos alheios, meu dinheiro rende, sobra, me dá segurança. Consegui até juntar uma reserva para emergências, coisa que não tinha há anos. Rodrigo me liga uma vez por semana. Conversas curtas, sem segundas intenções, sem pedidos disfarçados. Ele conseguiu um emprego melhor, está morando sozinho, aprendendo a ser adulto de verdade. Não menciona dinheiro, não fala em voltar para casa, não tenta me convencer de nada. Conversa como filho que respeita o pai, não como devedor conversando com credor. Na semana passada ele me disse: pai, encontrei uma namorada nova, diferente da Fernanda. Trabalha, se sustenta, tem os próprios objetivos. Quando você quiser conhecer, pode ser? Respondi que sim, mas no meu apartamento, nas minhas condições, no meu tempo, porque aprendi que homem de verdade impõe limites, limites claros, firmes, respeitosos, mas inquestionáveis. Limites que protegem sua paz, sua dignidade, seu patrimônio emocional e financeiro. A lição mais importante que aprendi nesse ano é que nunca é tarde para um homem se reerguer. Nunca é tarde para dizer não. Nunca é tarde para escolher respeito em vez de convivência forçada. Nunca é tarde para descobrir que sua identidade vai muito além de ser pai, marido, provedor. Existe vida depois dos filhos crescerem. Existe propósito depois de cumprir as obrigações familiares. Existe felicidade depois de deixar de ser útil para outras pessoas e começar a ser feliz para si mesmo. Para vocês que estão me ouvindo e reconheceram sua própria história nas palavras que contei, não tenham medo de impor limites. Não tenham vergonha de valorizar sua dignidade. Não sintam culpa por exigir respeito de quem recebeu amor incondicional. Ser pai é a coisa mais importante que um homem pode ser. Mas ser pai não significa ser capacho. Ser pai significa ensinar seus filhos a serem adultos responsáveis, não crianças eternas dependentes. Às vezes, ensinar isso requer coragem de deixá-los enfrentar as consequências dos próprios atos. O maior presente que podemos dar para um filho adulto é não facilitar sua vida ao ponto dele nunca precisar crescer. O maior presente que podemos dar para nós mesmos é não aceitar desrespeito em nome do amor familiar. Hoje tenho 61 anos. Se Deus quiser, vou viver mais 25 anos, e estes anos vão ser meus. Não de quem quer me usar, não de quem me vê como obrigação, não de quem confunde amor com exploração. Vão ser meus para viver como eu escolher, com quem me respeitar, fazendo o que me der prazer. Se a minha história tocou seu coração, quero saber de onde você está assistindo. Escreva aqui nos comentários sua cidade, seu estado ou até seu país. Deixe eu saber que essa mensagem chegou até você. E se conhece algum pai que está aceitando menos do que merece, compartilhe este vídeo, porque tem muitos homens precisando entender que valorizar-se não é egoísmo, é necessidade. Escreva também o que você sentiu ouvindo essa história. Me conte, você já precisou impor limites com seus filhos? Você tem coragem de escolher sua dignidade acima da paz falsa? Se esta história fez você refletir, deixe seu like e se inscreva no canal para acompanhar outras histórias reais de homens que escolheram sua dignidade. Porque aqui não contamos histórias de vítimas, contamos histórias de homens que decidiram reagir, que decidiram se valorizar,
que entenderam que nunca, mas nunca mesmo, é tarde demais para um homem se reerguer. Um abraço do seu amigo Antônio, falando aqui do meu apartamento em São Paulo, onde finalmente descobri que lar não é onde você é útil. Lar é onde você é respeitado. E lembre-se, você construiu muito mais que uma família. Você construiu um homem que merece respeito. Nunca se esqueça disso.